Glória a Jesus. Graça e paz, amadas. Para os amados que estão aí, em alguns cantinhos. Graça e paz também. Que bom estarmos juntos esta noite. Quero honrar o Senhor por esta oportunidade tão especial nesta quinta-feira. Honrar a Deus pela vida do Bispo Júlio. A pastora Érica, que são fontes de bênçãos, bem como os filhos, a casa. O Bispo Júlio Vertulo, ele ministrou há uns 10 dias atrás, né? Uma poderosa mensagem na conferência profética em Vitória do Espírito Santo. E eu fui muito abençoada, muito tocada, fui muito fortalecida. E quando uma mensagem ela nos marca, ela nos acompanha, né? E aí, quando o Eliomar tenta me atribular um pouquinho, eu digo para ele assim: deixa eu comer meu mel em paz. Aí no dia que eu cheguei, já cheguei, fui logo para a feira ver um negócio que eu tinha comprado de decoração. E ele já querendo pegar a decoração, colocar no carro e ir embora. Eu, não, vou dar uma volta inteira. Deixa eu comer meu mel. Então, quem não assistiu a mensagem ainda ou não conhece, assista, que você vai entender que existe aí um caminho mais fácil, menos complicado. E a mensagem do bispo nos sacudiu muito, a mim e o Eliomar, nos abençoou muito. E reverbera, né, na vida de quem está com a gente, na vida da nossa filha, da Maria, da igreja. Porque quando Deus te transforma por uma palavra, pessoas vão ficar aliviadas à sua volta. Então, ainda bem que você veio. Diga para alguém aí hoje, ainda bem que você veio. Se eles soubessem como você volta melhor, eles iam dizer: vai, em nome de Jesus. Estou muito feliz porque nesta oportunidade eu estou revendo aqui irmãos e amigos que amam no Senhor. Que bom poder adorar a Deus com a Carol, que é uma menina linda, cheia do Espírito Santo e com tanta vivacidade e ao mesmo tempo com tanta tenacidade, com tanto foco para fazer acontecer o ministério que o Senhor confiou. Que Deus aguarde a ela, seu esposo, sua casa. Aqui eu revejo a pastora Neidinha, que é uma fofa magra, mas é uma fofa, né? E eu estive com ela alguns dias atrás na conferência em sua igreja, e como eu fui edificada, como eu fui abençoada, como eu fui amada. Que Deus continue abençoando a sua vida preciosa. Luciane, que bom te ver aqui, em ótima companhia, né? Quem está nessa igreja está feliz. Gente, vamos lá, pega a sua Bíblia de papel agora e abra no livro do Êxodo de Israel. Quem não tem uma Bíblia de papel, vou resolver o seu problema hoje. Olha, gente, eu trouxe para vocês as Bíblias com a capa Pastoras do Brasil, tá bom? Eu sei que elas são lindas, eu sei. Mas eu quero dizer para você que ainda tem um motivo a mais do que a beleza, tá bom? Tem a beleza, tem o texto, no sentido de eu ter escolhido, né, aqui a tradução fiel. E, além da beleza, tem uma plaquinha. E é sobre a plaquinha que eu quero falar, que é um movimento espiritual, Pastoras do Brasil, né? Então, aqui no cantinho tem a nossa plaquinha. A pastora Neidinha tem essa aqui, né? A branquinha. E hoje, falei: Eveline, agora que chegou a branquinha, lança o vídeo da pastora Neidinha. Porque quando verem a elegância dela com essa Bíblia, acabou. Então, gente, essa plaquinha, Pastoras do Brasil, fala de um movimento espiritual que tem acontecido, que Deus tem feito nesse momento, que vai muito além do título, tá? A pastora, será que a Bíblia é para mim? Eu sou pastora. Não é uma questão de um título, mas de uma posição espiritual, de você ser alguém que está cuidando e amando pessoas. Então, eu quero te incentivar a entrar com a gente e a adquirir a sua Bíblia hoje, no finalzinho do culto, tá bom? Ali fora, onde a pastora Érica disse que tem tudo aquilo de bom. O meu livro Eleitas, a legitimidade e o valor do ministério feminino. Deixa eu tirar o plástico para você ver melhor.
eu já tive a oportunidade de apresentar aqui num outro momento. E é um livro para trazer conforto e confronto, tá? Para você que quer exercer o ministério, quer servir, mas já ouviu tanta coisa na vida que até pensa que não pode. Esse livro vai gerar conforto e vai te mostrar que você deve e pode cumprir o ministério que o Senhor te confiou. E vai gerar confronto, porque de repente você acredita que isso não é para você e que a sua missão ela é unicamente dentro da estrutura familiar, do lar, da casa. E nesse livro eu pontuo a diferença que existe entre ministério e família. E o quanto é importante que a gente tenha equilíbrio para cumprir esses dois lugares diferenciados, tá? Que Deus nos colocou. A Bíblia deixa muito claro que quem não cuida da família negou a fé e é pior do que o infiel. Isso é um fato. Mas em momento nenhum a Bíblia diz que quem está cuidando da família já cumpriu sua tarefa como crente. Que quem está cuidando da família já cumpriu o seu ministério. Eu quero dizer para você que todo mundo aqui tem família. Olhe para a cara dessa pessoa linda que está do seu lado e diga a ela assim, olha, eu com essa beleza aqui também trabalho em casa. Pode dizer isso para ela. Né? Porque talvez alguém, não, ó, esse negócio aí, servir, ô preciosa, linda, servir é só para desocupado. Não, irmãos, todos nós aqui estamos, tá? Firmes e avantes. E para eu terminar agora, hoje eu tenho a oportunidade de trazer pela primeira vez aqui, pela primeira vez em São Paulo, também é o nosso primeiro pré-lançamento, o meu primeiro devocional. Não pare agora. Devocionais para continuar mesmo cansado, tá bom? Quando eu digo continuar mesmo cansado, é continuar mesmo cansado, não dizendo que você não vai descansar, mas dizendo que você não vai desistir. Então, respire, viva o seu tempo com a Bíblia, são 50 dias de imersão, o texto bíblico, o treinamento, o nosso encontro que vai acontecer uma vez por semana com todas as leitoras, e você vai continuar em nome de Jesus. Pastora Érica, é um presente para você que não está cansada, mas certamente não está cansada porque repõe as energias espirituais. Sabe por quê, gente? Não é pecado ficar cansado. Só cansa quem faz. Então você está fazendo e vai continuar em nome de Jesus, tá bom? No final vou fazer uma dedicatória para as meninas que vão adquirir, tá bom? Agora vamos ao texto sagrado, senão vocês vão descobrir que eu sou sacoleira desde os 9 anos de idade. E que o Brás me puxa assim, ó. Êxodo capítulo 2. Esta palavra está ardendo em meu coração. Eu estive orando, perguntando ao Espírito Santo, e ele a confirmou. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Rubem, Simeão, Levi e Judá. Isacar, Zebulon e Benjamim. Dan e Naftali, Gade e Azer. Todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo a guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa
dos filhos de Israel. Vamos ler todos o versículo de número 12, de acordo com... para vocês não tem a projeção não, né? Ok. Versículo de número 12, eu digo e vocês repetem. Pode ser? Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam. E mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. Deixa eu ler para você aqui na versão que eu estou utilizando, para que você não perca isto aqui. Diga bem alto assim. E tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Se você puder, aplauda o Senhor pela sua palavra agora. Se for possível, levante um pouquinho a sua mão para aplaudi-lo acima da sua cabeça. E se você tiver liberdade no Espírito Santo, misture agora essas palmas com glória. Misture agora essas palmas com aleluia. Encha essa casa de adoração pela palavra, por causa da palavra. Porque enquanto eu estiver pregando aqui esta noite, Deus vai movimentar uma lista celestial. Ele vai reposicionar pessoas por quem você tem orado. Ele vai quebrar cativeiros esta noite e o nome dele será glorificado. Se prepare para uma noite de sinais. Se prepare para uma noite de mensagens proféticas. Se prepare para uma noite de curas. Jesus está aqui. Labarachande komanahasuia. Tekamanagashomenehai. O livro do Êxodo é o segundo livro da Bíblia. E eu imagino que para algumas pessoas isso seja apenas uma informação, sem muita importância. Entretanto, eu acredito que em nenhum momento da história, Deus perdeu o controle sobre o seu livro, o livro dele, a Bíblia. Ainda que existam momentos históricos onde há intervenções para tradução, organização de capítulos e versículos, como na Septuaginta, mas em momento nenhum eu posso acreditar, como alguém que já lançou 9 livros, que Deus perdeu o controle sobre o livro dele. Bom, eu, Helena Raquel, eu aqui, euzinha, né? Escolho capa, reprovo, aprovo, melhoro, acompanho o processo. Como eu posso acreditar que Deus nos deixaria o seu livro e não acompanharia o processo? E não daria direção, e não intervir, e não faria qualquer intervenção necessária para que as coisas acontecessem como Ele mesmo deseja. O livro do Êxodo é o segundo livro da Bíblia, e isso é da vontade de Deus. O livro do Êxodo fala da saída do povo de Israel do Egito, e isso também é da vontade de Deus. O livro do Êxodo, no capítulo de número 1, se vocês puderem acompanhar, ele retroage, ele entra dentro do Gênesis, para nos contar uma história do Gênesis no Êxodo. Quando você lê Êxodo capítulo de número 1, está assim: são estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Quando que isso aconteceu? No Gênesis. O Gênesis é o livro da criação.
O Gênesis é o livro da redenção. Mas o Gênesis também é o livro da condenação. É no Gênesis que o homem sofre a queda. É no Gênesis que as famílias nascem, mas também se desestruturam. É no Gênesis, por exemplo, que você vai ver o primeiro homicídio. O primeiro fratricídio. É no Gênesis que você vai ver violência contra a mulher pela primeira vez. É no Gênesis que você vai ver bigamia, poligamia, corrupção. É no Gênesis que você vai ver morte e violência. É no Gênesis que você vai conhecer a violência sexual pela primeira vez. E Deus tem um povo escolhido que começa a sua história no Gênesis. Mas quando nós olhamos para essa gente, eles são extremamente complicados. Você tem um Abraão, que não é perfeito, que nega que Sara é a sua mulher, que se deita com sua concubina, porque sua mulher deseja que ele faça isso. Você tem Sara que quer um filho pela escrava, recebe o filho, abraça o filho, ama o filho, até que aparece um outro filho, e ela então despreza o primeiro. Você tem Isaac, que é um tipo quase perfeito de Cristo, encostando com José, mas que infelizmente é facilmente enganado, manipulável, não consegue exercer o seu lugar patriarcal com a excelência necessária. Então você vai olhar agora Jacó e Esaú. E Esaú, a Bíblia chega a chamar de profano. Ninguém seja profano como Esaú. Então em Gênesis tem gente profana, gente que nasce de ventre crente, mas vive de forma profana. Existe um comentarista judeu que ele diz que quando Rebeca estava grávida e ela andava pelas ruas, sempre que ela passava por um lugar onde havia alguma manifestação idólatra, algum ídolo de pé, Esaú se mexia dentro do ventre da mãe. Você tem que ter cuidado, porque a idolatria é assim. Você tem que ter cuidado, porque o culto ao Deus estranho é assim. Você tem cuidado, porque as músicas que louvam a deuses estranhos, elas são assim. A gente passa e elas nos puxam, sabe? E quando a gente dá conta, está cantarolando. Quando a gente dá conta, a gente está batendo o pé. Quando a gente dá conta, a gente está requebrando também. Mas esse mesmo comentarista, que infelizmente me falhou a memória agora, mas daqui a pouco alguém vai encontrar sem nenhuma dificuldade. Ele diz que Jacó não. Que suas manifestações, a forma com que de alguma maneira ele reagia no ventre da mãe, era quando se falava sobre Deus, o verdadeiro Deus. Mas Jacó também não foi perfeito, gente. Pelo contrário, aprontou demais. E agora ele tem 12 filhos, uma confederação tribal. Ele tem uma menina que o texto relata a sua condição. E sinceramente, todos eles estão envolvidos num drama muito profundo. Porque até José, que não tem um comportamento vicioso no texto, é afetado pela estrutura familiar. Então a gente termina a história do Gênesis com Jacó morto, com José vivo, com os irmãos próximos a José desconfiando que José possa lhes fazer mal agora. A gente termina o Gênesis com herdeiros da promessa, fora do lugar da promessa, habitando em terra estranha para serem conservados da morte. A gente termina o Gênesis com um caixão fechado
E alguém que não deseja que seus ossos permaneçam ali porque acredita que o êxodo vai chegar. E quando o livro do êxodo é aberto, Deus faz uma coisa que Ele vai fazer na tua casa e na tua família. Quando o livro do êxodo é aberto, os dias atuais para a narrativa do texto são os dias da escravidão de Israel. No 3 você vai dizer bem alto: escravidão de Israel. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mas como Êxodo é o livro da saída, como Êxodo é o livro da libertação, Deus, que é dono do livro, faz o autor, o escritor, eu chamaria de narrador, entrar dentro da história do Gênesis. Voltar pelo menos 200 anos na história. Para lembrar de quando os filhos de Jacó entraram no Egito. Eu faço questão de ler para você entender enquanto eu estou introduzindo a mensagem desta noite. A Bíblia diz: estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Rubem, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Se você está com a sua Bíblia de papel aberta em Êxodo capítulo 1, volte às páginas agora. Isso não aconteceu em Gênesis 50. Isso não aconteceu em Gênesis 49. Isso não aconteceu em Gênesis 48. Isso não aconteceu em Gênesis 47. Isso aconteceu em Gênesis 46. Versículo de número 7. Os seus filhos e os filhos dos seus filhos com ele, as filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou consigo ao Egito. Para virar as páginas você levou segundos, mas essa história é uma história de 2 séculos, 200 anos separa um ponto e outro. Porque o Êxodo vai entrar no Gênesis para puxar uma história de 200 anos para frente, porque Deus não deixaria a história desta família que Ele escolheu terminar no Gênesis, aonde houve queda, no Gênesis, aonde houve homicídio, no Gênesis, aonde houve inveja, no Gênesis, aonde houve ciúmes. Quando o Êxodo abre, a lista é pronunciada, porque querendo a nossa família ou não, sabendo a nossa família ou não, sabendo os nossos filhos ou não, eles já estão na lista de Deus para a saída e para a libertação. Me ajude a entregar esta mensagem agora. Aponte para alguém que você conhece o nome. Só vale com o nome. Grita o nome dela e fala: fulana, a tua casa já está na lista de Deus. Eu tenho uma palavra para lhe entregar esta noite e eu vou entregar. O relógio só caminha para frente, os dias só caminham para frente, as semanas só caminham para frente, os meses só caminham para frente, os anos só caminham para frente, a história só caminha para frente. Mas o Deus da Bíblia está dizendo: vou entrar no passado da tua família e vou arrancar do cativeiro quem ainda ficou para trás, e não vou deixar ninguém lá. Eu estou cheia do poder do Espírito Santo para entregar esta mensagem esta noite. Eu grito Rubem e você grita o nome de alguém da tua casa. Eu grito Isacar
e você grita o nome de alguém da tua casa. Vamos lá. Rubem, Issacar, Zebulon, Naftali, a minha casa já está na lista de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Vão lá buscar Rubem, vão lá buscar Issacar, vão lá buscar Naftali, vão lá buscar Zé, vão lá buscar, oh meu Deus. Eles chegaram no Egito. E quando eles chegaram no Egito, por favor, veja o que o texto diz. Não perca isto aqui. Todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó foram 70 almas. Eles chegaram no Egito. Eles chegaram no Egito, versículo 1. E o texto diz, depois do ponto e vírgula, no capítulo 1 do verso 5. José, vírgula, porém, vírgula, estava no Egito. Alguém sempre sai primeiro. E pioneirismo custa caro. Pioneirismo custa caro. Quem sai primeiro vai ser mais zombado. Quem sai primeiro vai ser mais cobrado. Quem sai primeiro vai precisar interceder mais. Quem sai primeiro não vai poder perder a esperança de que os outros sairão também. E então nós temos uma família de 70 pessoas, são hebreus, entrando dentro do Egito, em uma terra desconhecida, para viverem lá como imigrantes. E está tudo bem. E por que está tudo bem? Porque o texto sagrado diz assim, porém, vírgula, José, vírgula, estava no Egito. Então você tem uma imigração, mas você tem no outro país alguém da sua confiança. E não apenas alguém da sua confiança, mas alguém da sua confiança que governa em outro país. Então os filhos de Israel chegam. Faraó olha para José e diz, onde seus irmãos querem ficar? E José e seus irmãos escolhem um território. E Faraó confia esse território a eles, chamado terra de Gósen, porque eles eram pastores de ovelhas. Os egípcios não gostavam de pastores de ovelhas. Inclusive até hoje o Egito não gosta de pastores de ovelhas. Acho que você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Então vai para aquele canto e fica lá. E esse povo vai viver sem incômodo. Esse povo vai viver razoavelmente bem. Vocês aqui em São Paulo conhecem essa relação profundamente? É uma cidade, é um estado com muitos imigrantes. Talvez você tenha um avô imigrante. Talvez você tenha uma bisavó imigrante. Minha família, ao chegar no país, por parte de minha mãe, vieram de Portugal e da Itália. Só que eu gostaria que você lesse comigo, para você entender o que vai acontecer. Versículo 6. Faleceu José. Vai piorar. E todos os seus irmãos. E toda aquela geração. Se você não se sentir constrangido com isso, no 3 você vai dizer bem alto assim, pessoas morrem, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3, pessoas. Isso a gente sabe, né? Agora eu vou ampliar. Pessoas partem. Pessoas desistem de nós. Pessoas tomam outros rumos naturalmente na vida.
E é por isso que você precisa olhar no espelho e pregar de vez em quando para você que quem te puxou do Gênesis para o Êxodo não foi José. Orabaia, Sheminahaya. Eu quero falar para você que perdeu uma mãe, um pai, um esposo, um amigo. Eu quero dizer para você que está hoje visitando esta igreja, nesta conferência, líderes de mulheres, e alguém disse, vamos fazer isso e aquilo, e vocês se empolgaram, mas a pessoa parou. Eu quero falar com você que durante um tempo de sua vida teve pessoas orando com você do seu lado, mas você saiu, veio morar em uma outra cidade, ainda não tem conexões, e você está pensando, eu acho que agora... Eu vou ler o que li para que você possa entender, ou melhor, repetir o que li para que você possa entender. Faleceu José. Faleceram os irmãos de José. E faleceu toda aquela geração. E se eu não conhecesse o texto, se você não conhecesse o texto, se estivéssemos lendo um romance, nós imaginaríamos o quê? Para o versículo seguinte. E eles enfraqueceram. E eles desistiram. E eles pararam. E a congregação fechou. E a empresa faliu. E a construção nunca terminou. Eu gostaria que você ouvisse, mas ouvisse com a alma e não só com os ouvidos, e entendesse que isso não aconteceu e não vai acontecer. No versículo 6, falece quem tem que falecer, para quem tem que parar, volta quem tem que voltar, toma outro rumo na vida quem tem que tomar. Mas o versículo de número 7 diz, e os filhos de Israel frutificaram, aumentaram, multiplicaram, foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Se você puder levantar as duas mãos, eu vou repetir o que eu disse. Morreu José, morreram seus irmãos, morreu aquela geração, mas promessas não morrem, não morrem. Então eles frutificaram, aumentaram, multiplicaram, foram fortalecidos e a terra se encheu deles. Se você tem liberdade com alguém que Jesus colocou do seu lado, toque no ombro dessa menina e diga a ela, levante a cabeça. Diga a ela, para esta noite há um findar de lutos aqui. Levante a cabeça. As promessas ainda estão vivas. Eu quero nesta noite pedir o socorro dos irmãos da mídia para um texto que veio à minha alma agora, não estava antes, quando a Bíblia diz que alguém ouviu ou avistou as promessas, ou que as promessas alcançaram, correram, está aqui vivo na minha alma. Estou me lembrando, quem me disse isso foi meu pastor José Maria, quando eu tinha 10 anos de idade ou 9 anos de idade. Ele disse certa vez que as promessas correm, que as promessas andam, que as promessas têm vida. E eu quero dizer para você que nós já sepultamos tanta gente que amamos, nós já nos despedimos de geografias, nós já saímos de empresas, nós já alteramos cursos ministeriais, mas uma coisa está viva e também está em movimento dentro desta igreja esta noite: promessas. Remanto de calaio dereplovas. Pegue sua Bíblia agora e abra em Hebreus capítulo 11. Quero dizer que é uma nuvem de glória neste lugar. Quero dizer que é uma nuvem de glória neste lugar. Quero dizer para você que a tua promessa está se movimentando bem aí do teu lado. As promessas estão se movimentando bem aí do teu lado. Aleluia. Diga para alguém, querido, tem uma promessa te seguindo aí. Aleluia. 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 Aleluia.
Eu vou ler Hebreus 11:39. É um dos textos que nos faz compreender que as promessas estão em movimento. Ouça, Hebreus 11:39. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Eles não alcançaram a promessa. Eles não alcançaram a promessa. Versículo 40, agora é sobre a gente. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Então o que você vai declarar esta noite é bem assim: eles não alcançaram a promessa, mas nós alcançamos a promessa. Então mire agora na promessa. No mundo do Espírito, erga a mão em direção à promessa. E deixa eu lhe dizer uma coisa: se ela está andando a 10 quilômetros por hora, ande a 20 quilômetros por hora. Pare do lado da promessa esta noite e diga a ela: olha, eu já estou bem aqui do teu lado, eu tenho uma palavra, eu vou te alcançar. A minha casa vai servir ao Senhor, os meus filhos serão chamados pelo nome do Senhor, a minha vida será para a glória de Deus. Eu não vou deixar nenhuma promessa escapar das minhas mãos. As pessoas vão, as promessas ficam. Aleluia. Aleluia. Alguns avistaram a promessa de longe. Nós não. Nós alcançaremos a promessa. Versículo de número 8. Levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. José havia morrido. Jacó antes, todos os irmãos de José, toda aquela geração. Mas ainda havia ali a força do legado. Só que agora, há um novo faraó reinando, e esse não conhece José. E eu não estou dizendo de conhecer, olho no olho, porque 200 anos depois, não daria para conhecer olho no olho. Mas ele não conhecia a história de José. Ninguém é obrigado a conhecer todo mundo. E na verdade nem é possível. Não é verdade? Mas o grande problema, a grande falha de caráter, está no fato de nós, quando não conhecemos alguém, ousarmos tentar adivinhar quem essa pessoa é. E porque ele não conhece José, ele não conhece os hebreus, ele não conheceu Jacó, ele não conhece nada. Ele olha para aquela população que vive na terra de Gósen, e ele coloca na cabeça que aquela gente é perigosa. Olha a cara dessa irmã que está do seu lado aí, esse rosto lindo, e vê se ela é perigosa, meu irmão. Isso faz mal a quem? Imagina a pastora Érica perigosa. Não dá nem para imaginar, né? Você dorme chateado e diz: eu vou fazer, vou acontecer. Blá, blá, blá. Aí quando acorda, ai, Deus me tocou essa noite. Mas ele olha para aquelas pessoas e diz: elas são perigosas, elas vão tomar o Egito de assalto. Se algum inimigo nosso se levantar, eles vão se unir e nós vamos ser destruídos. Então vamos afligir esse povo para que eles parem de crescer e de se multiplicarem. Eu quero dizer para você que cada aflição que você viveu até 2024
Diga bem alto assim, até 2024. Cada aflição que você viveu até 2024 estava te treinando para o desafio de 2025. E eu quero declarar uma palavra no mundo espiritual aos egípcios. Quero declarar uma palavra no mundo espiritual aos demônios que têm tentado contra a tua vida, contra a tua casa. O acúmulo de experiências que você tem com Deus indica que desta vez você vai vencer de novo. Eu vou declarar uma palavra a esta igreja no poder do nome de Jesus. As vezes que você perdeu, chorou, se afligiu e se levantou, estavam te preparando para o desafio do ano de 2025. Diante do teu histórico, eu tenho uma notícia para o inferno e eu espero que reverbere até chegar lá. Nós não vamos parar em nome de Jesus. Você continuou doente, você continuou triste, você continuou com privações, você continuou quando seus filhos pediram coisas que você não tinha para dar, você continuou quando foi mal compreendida, você continuou quando foi afligida, você continuou quando a porta fechou. Se a graça de Deus te sustentou em 2020, 21, 22, 23, 24, a graça de Deus vai te sustentar esse ano também. Meu coração está pegando fogo para ler esse texto com esta igreja. Levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José, o qual disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, para que não se multipliquem, para que não se multipliquem. Vai no versículo 7 com os teus olhos e veja o que aconteceu depois que morreu José, depois que morreram os irmãos, depois que morreu aquela geração. A Bíblia diz assim: os filhos de Israel frutificaram, aumentaram e multiplicaram. Eles estão exatamente tentando impedir que você faça o que você vem fazendo uma vida inteira por causa da bênção de Deus. Então ele diz: e aconteça que vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. Versículo 11: e puseram sobre eles maiorais. É aqui que começa a escravidão a partir do 2º século. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades, armazéns, Pitom e Ramsés. Agora você, como crente, não vai conseguir ouvir isso de forma indiferente. Versículo 12: quanto mais. Não. Tem uma palavrinha antes aqui. Mas. Puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades, armazém, Pitom e Ramsés. Versículo 12. Mas. Não é mais, é mas, é M-A-S. Porém, entretanto, todavia, contudo, apesar disso, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam. Se você tem uma promessa esta noite, uma promessa que não foi feita por homens, se você antes de tudo crê no que a Bíblia está dizendo ao teu respeito, pode te alegrar esta noite, porque ainda que as aflições cresçam, você vai continuar crescendo. Você não pode parar. O irmão do teclado pode me ajudar? Você não pode parar. Eu vou repetir o que eu disse: você não pode desistir. Eu vou orar esta noite e você vai receber de Deus um revestimento de poder aqui. Você não vai parar e você não vai desistir. Eu vou dizer isso mais uma vez: você não vai parar e você não vai desistir. Tem um fenômeno para acontecer na sua vida e vai acontecer. Eu vou mostrar para você dentro da Bíblia o fenômeno que vai acontecer esta noite. Se prepare para o que vai acontecer nos próximos dias na sua casa. Se prepare para o que vai acontecer nos próximos dias na sua família. Oh, glória!
Coloca o versículo 12 para mim, meu querido, e veja se você coloca na mesma versão que eu estou utilizando, que é Almeida Corrigida Fiel. Se não for possível, não tem problema, eu leio aqui com os irmãos. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam. A última parte diz assim: e é este fenômeno que você vai experimentar. De maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Na sua Bíblia tem este verbo aí? Se enfadavam. No 3 vamos dizer tudo junto. Se enfadavam. 1, 2, 3. Se. Ó, enfado. Quem trabalhava no sol quente? Israel. Quem amassava barro? Israel. Quem fazia tijolos? Israel. Quem carregava peso o dia todo? Israel. Quem sofria com medidas violentas? Israel. Quem tem que ficar cansado no final do dia? Israel. Mas a Bíblia diz assim, deixa eu parafrasear: Israel trabalha, Israel sofre, Israel chora, mas de repente, sou eu que estou falando, mas de repente Israel sorri, Israel se levanta, Israel canta. E os egípcios que não trabalham, que não choram, que não amassam barro, no final do dia, no final da história, no final da coisa, estão enfadados. A sua perseverança está dando uma canseira nos seus adversários. Eu ousaria dizer esta noite que há demônios enfadados ao seu respeito. Orebacamachiandeplovas. Eu vou te explicar quando os demônios se enfadam. Pressão na segunda, perturbação na terça, chateação na quarta, na quinta umas setinhas voando. Quando chega a tarde você já faz uma cara de mais ou menos. Quem estava no trabalho, as pernas já começam a doer, a cabeça já começa a pesar. Quem estava em casa já olha para a cama, já olha para a tela. Mas daqui a pouco você que estava no trabalho abre o aplicativo e ele está pensando: canseia na segunda, na terça, na quarta e ainda perturbei na quinta. Agora à tarde ela coloca o endereço de casa e desiste da conferência. Mas daqui a pouco um ser intrometido coloca os olhos no seu aparelho de celular e vê o endereço da sua igreja sendo localizado. Demônios estão cansados porque não conseguem cansar você.
na sua casa, da sala para a cozinha, da cozinha com o quarto, e eles pensam, ela não vai, mas daqui a pouco você entra no banheiro, já sai banhada, não corre direto para a roupa, mas fica em pé dando volta, daqui a pouco para diante do armário, puxa uma, puxa duas, quando ele menos imagina, está você vestida, calçada, e ele tem que cansar. Se você puder levantar as suas duas mãos, faça isso e diga, eu tenho uma promessa. Diga mais alto, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Então, minha irmã, se Satanás está pensando que alguém vai arrastar o pé de volta para o Gênesis da condenação, sentar na cama, no sofá e dizer que nem adianta esta vida, não aconteceu isso, não aconteceu aquilo, ele vai ficar frustrado. Os teus pés não conhecerão nunca mais o lugar do teu passado, as tuas mãos nunca mais tocarão naquilo que aborrecia a Deus, os teus olhos nunca mais pousarão sobre o que a tua alma adoece ao ver. Deus está te levando para um nível novo, e querendo o diabo ou não, ele aumenta a carga, Deus aumenta a unção. Você lembra daquele episódio quando Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas? Esta irmãzinha de vestido estampado, mostarda com bege. A senhora faz parte da turma que tem deixado adversários enfadados. Quando vivemos aflições fora da nossa casa, a gente corre para casa. Mas quando as aflições são dentro da nossa casa, os níveis de guerra são bem maiores. Mas ainda sabemos aonde nos abrigarmos. O Senhor disse para Pedro, vem. Pedro disse, se for o Senhor, manda-me ter contigo. Ele disse, vem. E Pedro foi. Só que de repente Pedro começou a perceber o vento, se aborrecer por causa do vento, se angustiar por causa do vento. E aquele Pedro que estava andando sobre as águas começa a afundar. O Senhor Jesus levanta Pedro. E os dois voltam, caminhando até o barco. E eu tenho certeza que Jesus não colocou Pedro no colo. Jesus colocou Pedro de volta na plataforma com ele para andar. E quando os dois entram no barco, aquele vendaval que estava aterrorizando Pedro, aterrorizando os discípulos, quase comprometendo o barco, a Bíblia diz que o vento cessou. E o melhor correspondente na língua portuguesa, do grego para a língua portuguesa, vai dizer que o vento cansou. Vai cessar. Porque vai cansar. Vai parar. Porque você não vai parar. Você tem um lugar para chegar. Aquele que é maior do que Moisés, aquele que é maior do que Josué, está no comando da nossa saída. Aleluia. Resta um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. E qual é a boa notícia?
nós não vamos sair sozinhos. Já tem uma lista sendo atualizada esta noite. Orebarabashecamahai. Gente que chegou na tua família ontem para casar com a tua filha, chegou na tua família ontem para casar com teu filho, chegou na tua família ontem porque se tornou sogra do teu filho. Eles não sabem o prêmio que eles receberam. Tem uma mulher orando, tem um homem orando, tem uma igreja orando, tem uma igreja evangelizando, tem uma igreja discipulando. A lista está andando, a lista está andando. Daqui a pouco ele vem, ela vem, ele vem, ela vem, ele vem, ela vem. E na saída, quando você olhar para a direita, a tua casa está. Quando você olhar para a esquerda, dê um salto da tua cadeira e fique de pé agora em nome de Jesus. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Estou precisando de um pouco mais de retorno aqui para mim, tá bom? Não foi o microfone que diminuiu o volume, não, fui eu. A gente vai entregando e vai cansando. Esta noite há um renovar de Deus para a sua vida. Aleluia. Deus está me dando uma visão aqui. E eu não tenho visões sempre não. Mas eu estou tendo uma visão. Eu estou vendo, pastor Júlio, bispo Júlio, pastora Érica, duas mãos assim fortes, sabe, grandes, poderosas, entrando entre pessoas aqui, pessoas que estão sentadinhas uma na outra e fazendo assim. Eu vi isso umas 3 vezes. Arebacamachia. Eu disse ao Espírito, me esclareça, e o Espírito me disse assim: estou liberando espaço. Deus está enlarguecendo esta igreja. Eu sei que tem construção, tá, gente? Mas é agora, hoje, no mundo espiritual está acontecendo agora. Está acontecendo agora. Deus está enlarguecendo esta igreja, está abrindo espaço entre as cadeiras para entrar outras cadeiras. Porque alguém que está na lista de Deus e não sabe, mas está, vai sentar aí do teu lado nesse espaçamento. Eu quero uma mãe para crer comigo agora. Eu quero uma sogra para crer comigo agora. Eu quero uma filha para crer comigo agora. Eu quero uma nora para crer comigo agora. Eu quero uma tia para crer comigo agora. Diga bem alto assim: conferência de mulheres. Em 2026, o pessoal da minha família que já está na lista se assentará aqui do meu lado. Pode fazer assim com o dedo, porque o templo vai mudar, mas a estrutura espiritual é a mesma. Puxe alguém para perto de você e ore com essa pessoa agora. Chega para cá, preciosa. Deleba lama cheia. Recanta labachuriando eleplovas. Leba cheia de comanassi andarai. Decanta laba cheia. Você não. Você tem uma temperatura diferente. Que está servindo água quente ao fogo, água quente. E as pessoas bebem. Mas quando ele te leva em territórios onde a água quente, mas não há água. A
Água quente desperta, água fria refresca. Teu ministério é um mistério. São águas quentes e frias que se misturam no mesmo vaso, mas não ficam mornas. Está orando com essa pessoa que está do seu lado? Ore. Elemanagaché. Lemanashui de plovas. Remenequiomenécia. Sai da terra! Sai da terra! Entre outra atmosfera. Rebalababaxê. Keminiostec andarai jeg. Lemanachia de plovas. Iomenécia. Jomanagasui. Quando eu cheguei, eu ouvi a preciosa Carol dizendo: espírito de profecia. Bifácia. Ah, se você soubesse o efeito da boa palavra de Deus na tua boca para alguém hoje. O efeito da boa palavra de Deus na tua boca para alguém hoje. Deus vai relembrar alguém das promessas hoje. See
José estava. Eu entendo que Deus chamou você como José para ir à frente, para ser a primeira. Mas se você olhar e perceber o tempo que José passou no Egito, antes da chegada dos seus irmãos que estavam na lista, não foi fácil. Mas ele disse aos seus irmãos no encontro: eu vim, Deus me trouxe para a conservação da vossa vida. Eu não quero colocar em você a responsabilidade de ser o salvador da sua família. Não, o salvador da sua família é Jesus. Mas eu quero dizer para você que Ele escolheu você para começar algo muito poderoso lá. E algumas pessoas aqui, de forma bem pontual, não é só a família. Deus chamou você para levantar pessoas nesse tempo. Então parar não é uma possibilidade. Você vai levantar as suas duas mãos agora e vai tentar erguê-las um pouco mais do que você faz normalmente. Quando a ungida de Deus soltar a voz, você vai soltar a sua num manto de adoração. Se Jesus já te batizou no Espírito Santo, você não vai falar mais em português. Agora, se você nunca orou em línguas, você vai adorar, e se as línguas vierem, você vai falar esta noite. Porque já que desistir não é uma opção, o que você precisa esta noite é de poder para continuar. Poder para continuar. Poder para continuar. Halabara shemanaka manashia. Deus, enquanto a tua igreja adora, posiciona os teus anjos nas quatro quinas deste templo, com vasos cheios de óleo, e derrame, Espírito Santo. Derrame. 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 Não haverá fraqueza. Remanagacheia. Não haverá retrocesso. Remanashikamahai. Não haverá retrocesso. Não haverá retrocesso. Não haverá retrocesso. Não haverá retrocesso. Isso.